importantes descobertas científicas, como eles mesmos admitem, a repentinas revelações pictóricas do inconsciente. A chamada experiência mística do filósofo francês Descartes foi uma dessas revelações repentinas na qual ele viu num clarão a ordem de todas as ciências. O escritor inglês Robert Louis Stevenson levou anos procurando uma história que se ajustasse à sua forte impressão da dupla natureza do homem, quando, num sonho, lhe foi revelado o enredo de O Médico e o Monstro. Mais adiante vou descrever com mais detalhes como esse material surge do inconsciente, examinando então a sua forma de expressão. No momento, desejo apenas assinalar que a capacidade de nossa psique de reproduzir esse material novo é particularmente significativa quando se trata do simbolismo do sonho, pois a minha experiência profissional provou-me repetidamente que as imagens e as ideias contidas no sonho não podem ser explicadas apenas em termos de memória, expressam pensamentos novos que ainda não chegaram ao limiar da consciência. Aí tem a imagem de uma página de um livro, de uma língua que eu não sei, parece alemão. E ao lado tem uma cobra que está comendo a própria cauda e tem uma escrita no meio. Legenda. O químico alemão Kekulé, Kekulé, do século XIX, quando pesquisava a estrutura molecular do benzeno, sonhou com uma serpente que mordia o próprio rabo. Trata-se de um símbolo antiquíssimo, assim está representado em um manuscrito grego do século III. O sonho fê-lo concluir que essa estrutura seria um círculo fechado de carbono, como se vê à extrema esquerda, numa página de seu Manual de Química Orgânica, 1861. Subtítulo: A função dos sonhos. Entrei em detalhes sobre a origem da vossa vida onírica por ela ser o solo de onde, originalmente, nasce a maioria dos símbolos. Infelizmente, é difícil compreender os sonhos, como já disse. Um sonho nada se parece com uma história contada pela mente consciente. Na nossa vida cotidiana, refletimos sobre o que queremos dizer, escolhemos a melhor maneira de dizê-lo e tentamos dar aos nossos comentários uma coerência lógica. Uma pessoa instruída evitará, por exemplo, o emprego de metáforas complicadas a fim de não tornar confuso o seu ponto de vista. Mas os sonhos têm uma textura diferente. Neles se acumulam imagens que parecem contraditórias e ridículas. Perde-se a noção de tempo e as coisas mais banais podem se revestir de um aspecto fascinante ou aterrador. Aí tem uma imagem de uma estrada que tem animais cruzando a estrada. Tem um elefante, uma família de algum tipo de quadrúpede, parece um tamanduá. Tem um rinoceronte e um dinossauro atravessando. Legenda. Uma estrada europeia com um cartaz que significa cuidado animais na pista. Mas os motoristas, sua sombra aparece no primeiro plano, vem um elefante, um rinoceronte e até mesmo um dinossauro. Este quadro do artista suíço Erhard Jacob, de meados do século XX, representa um sonho e retrata a natureza aparentemente ilógica e incoerente da imagem onírica. Parecerá estranho que o inconsciente disponha o seu material de modo tão diferente dos esquemas aparentemente disciplinados que imprimimos nos nossos pensamentos quando acordados. No entanto, quem quer que se detenha na recordação de um sonho
perceberá esse contraste. Contraste esse que é uma das principais razões para que os sonhos sejam de tão difícil compreensão para os leigos, como não fazem sentido nos termos de nossa experiência diurna normal. Há uma tendência ou para ignorá-los ou para nos confessarmos desorientados e confusos. Talvez esse ponto se torne mais claro se tomarmos consciência de que as ideias de que nos ocupamos na vida diurna e aparentemente disciplinada não são tão precisas como queremos crer. Ao contrário, o seu sentido e a importância emocional que tem para nós tornam-se cada vez mais vagos à medida que as examinamos de mais perto. A razão para isso é que qualquer coisa que tenhamos ouvido ou experimentado pode tornar-se subliminar, isto é, passar ao inconsciente. E mesmo aquilo que retemos no nosso consciente e que podemos reproduzir à vontade, adquire um meio tom inconsciente que dá novo colorido à ideia cada vez que ela é convocada. Nossas impressões conscientes, de fato, assumem rapidamente um elemento de sentido inconsciente que tem para nós uma significação psíquica, apesar de não estarmos conscientes da existência desse fator subliminar ou da maneira pela qual ambos ampliam e perturbam o sentido convencional. Evidentemente, esses meios tons psíquicos diferem de pessoa para pessoa. Cada um de nós recebe noções gerais ou abstratas no contexto particular de nossa mente e, portanto, entende e aplica tais noções também de maneira particular e individual. Quando, numa conversa, uso palavras como estado, dinheiro, saúde ou sociedade, parto do pressuposto de que os que me escutam dão a esses termos mais ou menos a mesma significação que eu. Mas a expressão mais ou menos é o que importa aqui. Cada palavra tem um sentido ligeiramente diferente para cada pessoa, mesmo para os de um mesmo nível cultural. O motivo dessas variações é que uma noção geral é recebida num contexto individual, particular e, portanto, também compreendida e aplicada de um modo individual particular. As diferenças de sentido são naturalmente maiores quando as pessoas têm experiências sociais, políticas, religiosas ou psicológicas de níveis diferentes. Agora temos duas imagens. E uma tem um homem, vários animais atrás, especialmente animais que voam. Esse homem está deitado sobre uma pedra, parece encostado, cabeça encostada, parece que está chorando. E na outra imagem é um homem lutando contra um dragão num ambiente que parece um palacete. Nestas páginas, outros exemplos da natureza irracional e fantástica dos sonhos. Na esquerda, corujas e morcegos voam em torno de um homem que sonha. Água, Forte de Goya, século 17 e 18. Dragões e outros monstros semelhantes são imagens comuns dos sonhos. À direita, um dragão persegue um sonhador numa xilografia de O Sonho de Polípio, ou Polipilo, do monge italiano Francesco Colonna, no século XV. Em seguida, uma imagem de um peixe com asas tocando um violino. Ele tem uma mão humana, tem um relógio no qual ele está em cima. Do lado à direita tem uma mulher e um homem abraçados. O peixe está voando sobre o rio e tem casinhas em volta. Legenda: nesse quadro de Marc Chagall, a inesperada associação de imagens peixe, violino, relógio e amantes transmite toda a confusão de um sonho. Outra imagem, parece uma daquelas pedras no qual eram feitas
lapidações para demonstrar uma história, bem daqueles povos xamânicos, coisas assim. Então tem homens, mulheres, parecem entidades hinduístas, alguma coisa assim. Legenda. O aspecto mitológico dos algarismos ordinais aparece nesse relevo dos maias, cerca do ano 730 a.C., que personificam como deuses as divisões numéricas do tempo. Em seguida tem uma imagem de uma pirâmide formada por bolinhas. Uma bolinha no topo, 2 a seguir, 3 a seguir, 4 a seguir. A pirâmide de pontos representa o tetractais da filosofia pitagorística. Consiste de 4 números, 1, 2, 3, 4, fazendo um total de 10. Os números 4 e 10 foram adorados pelos pitagoristas como divindades. Sempre que os conceitos são idênticos às palavras, a variação é quase imperceptível e não tem qualquer função prática. Mas quando se faz necessária uma definição exata ou uma explicação mais cuidadosa, podemos descobrir as variações mais extraordinárias, não só na compreensão puramente intelectual do termo, mas particularmente no seu tom emocional e na sua aplicação. Essas variações são sempre subliminares e, portanto, as pessoas não as percebem. Podemos rejeitar tais diferenças considerando-as supérfluas ou simples nuances dispensáveis por serem de pouca aplicação às nossas necessidades cotidianas. Mas o fato de existirem mostra que até os conteúdos mais banais da consciência têm à sua volta uma orla de penumbra e de incertezas. Mesmo o conceito filosófico ou matemático mais rigorosamente definido, que sabemos só conter aquilo que nele colocamos, ainda é mais do que pressupomos. É um acontecimento psíquico e, como tal, parcialmente desconhecido. Os próprios algarismos usados para contar são mais do que julgamos ser. São ao mesmo tempo elementos mitológicos para os adeptos de Pitágoras, chegavam a ser divinos, mas certamente não tomamos conhecimento disso quando empregamos os números como objetivos práticos. Em suma, todo conceito da nossa consciência tem suas associações psíquicas próprias. Quando tais associações variam de intensidade segundo a importância relativa desse conceito em relação à nossa personalidade total, ou segundo a natureza de outras ideias e mesmo complexos com os quais esteja associado no nosso inconsciente, eles são capazes de mudar o caráter normal daquele conceito. O conceito pode mesmo tornar-se uma coisa totalmente diferente à medida que é impulsionado abaixo do nível da consciência. Uma imagem parece a superfície da Terra da Lua e 5 rochas. Legenda. Não apenas os números, mas também objetos familiares, como pedras e árvores, podem ter uma importância simbólica. Pedras brutas colocadas à beira da estrada por viajantes na Índia representam o lingam, o símbolo fálico hindu da criatividade. Temos uma imagem bem borrada, mas que tem várias plantinhas, folhas. Parece um abrigo. Elas estão sendo sustentadas na vertical. Legenda. Uma árvore da África Ocidental, que as tribos chamam de juju, ou árvore espírito.
e a qual atribuem poderes mágicos. Esses aspectos subliminares de tudo o que nos acontece parecem ter pouca importância em nossa vida diária, mas na análise dos sonhos em que os psicólogos se ocupam das expressões do inconsciente, são aspectos relevantes, pois se constituem nas raízes quase invisíveis dos nossos pensamentos conscientes. É por isso que objetos ou ideias comuns podem adquirir uma significação psíquica tão poderosa que acordamos seriamente perturbados, apesar de termos sonhado coisas absolutamente banais, como uma porta fechada ou um trem que se perdeu. As imagens produzidas no sonho são muito mais vigorosas e pitorescas do que os conceitos e as experiências congêneres de quando estamos acordados. E um dos motivos é que no sonho tais conceitos podem expressar o seu sentido inconsciente. Nos nossos pensamentos conscientes, restringimos-nos aos limites das afirmações racionais. Afirmações bem menos coloridas, uma vez que as despojamos de quase todas as suas associações psíquicas. Lembro-me de um sonho que tive e achei realmente difícil interpretar. Nele, um certo homem tentava aproximar-se de mim e pular as minhas costas. Nada sabia a respeito dele, a não ser que se utilizara de uma observação minha e, transformando seu significado, tornara-a grotesca. Mas eu não conseguia ver qual a ligação entre esse fato e sua tentativa de saltar as minhas costas. Na minha experiência profissional, no entanto, frequentemente, alguém interpreta erradamente o que digo. Isso ocorre tantas vezes que já nem me dou ao trabalho de me perguntar se me irrita ou não. De fato, há uma certa conveniência em manter o controle, conscientemente, das nossas reações emocionais. E era aí que estava, como logo verifiquei, o sentido do meu sonho. Eu usara um coloquialismo austríaco e o transformara em imagem visual. É muito comum na Áustria dizer "Du darfst mir auf den Buckelsteinchen", ou seja, você pode montar as minhas costas, que significa pouco me importa o que você fala de mim. Pode-se qualificar esse sonho de simbólico porque não representa uma situação de modo direto, e sim diretamente, por meio de uma metáfora que a princípio eu não percebi. Quando isso acontece, como é frequente, não se trata de um disfarce proposital do sonho, é resultado apenas da nossa dificuldade em captar o conteúdo emocional da linguagem ilustrada. De fato, na vida cotidiana, precisamos expor nossas ideias de maneira mais exata possível e aprendemos a rejeitar os adornos da fantasia, tanto na linguagem quanto nos pensamentos, perdendo assim uma qualidade ainda característica da mentalidade primitiva. A maioria de nós transfere para o inconsciente todas as fantásticas associações psíquicas inerentes a todo objeto e a toda ideia. Já os povos primitivos ainda conservam essas propriedades psíquicas, atribuindo a animais, plantas e pedras poderes que julgamos estranhos e inaceitáveis. Um habitante da selva africana, por exemplo, que vê a luz do dia um animal noturno, pode reconhecer nele um médico ou curandeiro que tenha tomado aquela forma temporariamente, ou considerá-lo a alma do mato ou o espírito ancestral de alguém da tribo. Uma árvore pode exercer um papel vital para um primitivo, possuindo aparentemente sua alma e sua voz. E o homem sentirá os seus dois destinos interligados. Existem alguns índios na América do Sul que afirmaram ver araras vermelhas, apesar de saberem muito bem que eles
lhes faltam penas, asas e bicos. Isso porque no mundo primitivo as coisas não têm fronteiras tão rígidas como as das nossas sociedades racionais. Aquilo que os psicólogos chamam de identidade psíquica ou participação mística foi afastado do nosso mundo objetivo, mas é exatamente esse halo de associações inconscientes que dá ao mundo primitivo aspecto tão colorido e fantástico. E perdemos contato com ele a tal ponto que, se o reencontramos, nem o reconhecemos. Conosco, esses fenômenos situam-se abaixo do limite da consciência e, quando ocasionalmente reaparecem, insistimos em dizer que algo de errado está ocorrendo. Fui consultado várias vezes por pessoas inteligentes e cultas que estavam profundamente chocadas em certos sonhos, fantasias e mesmo visões. Suponham que esse tipo de coisas não acontece aos sãos de espírito e que aqueles que têm visões devem sofrer de algum distúrbio patológico. Um teólogo disse-me certa vez que as visões de Ezequiel eram apenas sintomas mórbidos e que, quando Moisés e outros profetas ouviam vozes, estavam sofrendo de alucinação. Imaginem, pois, o pânico em que este homem se viu quando algo desse gênero lhe aconteceu espontaneamente. Estamos de tal modo habituados à natureza aparentemente racional do nosso mundo que dificilmente podemos imaginar que nos aconteça alguma coisa impossível de ser explicada pelo senso comum. O homem primitivo, ao se defrontar com esse tipo de conflito, não duvidaria da sua sanidade. Pensaria em fetiches, espíritos ou em deuses. As emoções que nos afetam são, no entanto, exatamente as mesmas. Os receios que nascem de nossa elaborada civilização podem ser muito mais ameaçadores do que os atribuídos pelos povos primitivos aos demônios. A atitude do homem civilizado me faz, por vezes, lembrar um paciente psicótico da minha clínica, que era médico. Uma manhã, perguntei-lhe como se sentia. Respondeu-me que passara uma excelente noite desinfetando o céu inteiro com cloreto de mercúrio, mas que durante todo esse processo sanitário não encontrara o menor vestígio de Deus. Temos aí um caso de neurose, ou talvez de coisa mais grave. Em lugar de Deus ou do medo de Deus, há uma neurose de angústia ou uma espécie de fobia. A emoção conservou-se a mesma, mas há um tempo o nome e a natureza do seu objeto mudaram para pior. Lembro-me de um professor de filosofia que me consultou um dia sobre a sua fobia do câncer. Sofria da convicção compulsiva de que tinha um tumor maligno, apesar de nada ter sido acusado em dezenas de chapas de raio-x. Sei que não há nada, disse ele, mas pode haver. Qual seria a causa dessa ideia fixa? Obviamente, vinha de um medo que nada tinha a ver com a sua vontade consciente. Aquele pensamento mórbido, de repente, tomava conta dele, e com tal força que não conseguia controlar-se. Era bem mais difícil para aquele homem culto aceitar um fenômeno desse tipo do que seria para o homem primitivo dizer que fora atormentado por um fantasma. A influência maligna de espíritos maus é uma hipótese, pelo menos admissível nas culturas primitivas, enquanto que para o civilizado é uma experiência perturbadora admitir que seus males nada mais são que uma tola extravagância da imaginação. O fenômeno primitivo da obsessão não desapareceu, é o mesmo de sempre. Apenas é interpretado de maneira diversa e mais desagradável. Fiz várias comparações desse tipo entre o homem moderno e o primitivo.
São essenciais, como mostrarei adiante, para compreendermos a tendência do homem de construir símbolos e a participação dos sonhos em expressá-los, pois vamos descobrir que muitos sonhos apresentam imagens e associações análogas a ideias, mitos e ritos primitivos. Essas imagens oníricas eram chamadas por Freud resíduos arcaicos. A expressão sugere que tais resíduos são elementos psíquicos que sobrevivem na mente humana desde os tempos imemoriais. É um ponto de vista característico dos que consideram o inconsciente um simples apêndice do consciente, ou numa linguagem mais pitoresca, como uma lata de lixo que guarda todo o resíduo do consciente. Aqui temos a imagem de um homem negro com uma máscara tribal. Ele está atrás de capim e está segurando parece um rabo de um animal, porque é uma pelagem que ele está segurando na mão direita. Essa máscara, ela tem a representação de 2 olhos, um nariz e uma bolinha no meio, e tem uma base. Em seguida, mais uma imagem de algo escrito, parece francês, não sei. Legenda: um feiticeiro dos Camarões usando uma máscara de leão. Ele não finge ser um leão, está convencido de que é um leão, como o congolês e sua máscara de pássaro. Ele partilha uma identidade psíquica com o animal, identidade existente no reino do mito e do simbolismo. O homem racional moderno tentou livrar-se desse tipo de associação psíquica. No entanto, subsiste no seu inconsciente. Para ele, uma espada é uma espada e um leão é apenas o que o dicionário acima define. Em seguida, temos a imagem de um cavalo que tem a cabeça de um homem. É bem misturada a imagem em preto e branco, mas tem patas sobressalentes. Não, a pata está erguida. Ele está basicamente atacando um homem no chão. São Paulo caído ante o impacto de sua visão de Cristo, num quadro do artista italiano Caravaggio, século XVI. Agora tem uma imagem de mulheres orientais, elas parecem muito da Mongólia. Estão segurando um guarda-chuva com uma sombrinha, tem roupas típicas e alguns objetos nas mãos. Tem uma ave. Legenda: fazendeiros javaneses sacrificam um galo a fim de proteger seus campos dos espíritos. Tais crenças e práticas são fundamentais na vida primitiva. Em seguida tem uma imagem de uma armadura meio complexa. O homem é apresentado na escultura moderna do inglês Jacob Epstein como um monstro mecânico. Talvez uma imagem moderna dos espíritos maus. Pesquisas posteriores levaram-me a crer que essa é uma atitude insustentável e que deve ser desprezada. Constatei que associações e imagens como as que assinalei são parte integrante do inconsciente e podem ser observadas por toda parte, seja no sonhador instruído ou analfabeto, inteligente ou obtuso. Não são de modo algum resíduos sem vida ou significação. Têm, ao contrário, uma função e são, sobretudo, valiosos, como mostra o Dr. Henderson num outro capítulo. Devido ao seu caráter histórico, constituem uma ponte entre a maneira pela qual transmitimos conscientemente os nossos pensamentos e uma forma de expressão mais primitiva, colorida e pictórica. E essa forma também
que apela diretamente à nossa sensibilidade, à nossa emoção. Essas associações históricas são um elo entre o mundo racional da consciência e o mundo do instinto. Já comentei a respeito do contraste interessante entre os pensamentos controlados que temos quando acordados e a riqueza das imagens produzidas pelos sonhos. Podemos constatar agora uma outra razão para essa diferença. Na nossa vida civilizada, despojamos tanto as ideias da sua energia emocional que já não reagimos mais a elas. Usamos essas ideias nos nossos discursos, reagimos convencionalmente quando outros também as utilizam, mas elas não nos causam uma impressão mais profunda. É necessário haver alguma coisa mais eficaz para que mudemos de atitude ou de comportamento. E é isso que a linguagem do sonho faz. O seu simbolismo tem tanta energia psíquica que somos obrigados a dar-lhe atenção.